Boa noite. Bem-vindos a mais uma noite de ouvir a Palavra de Deus na busca da salvação das nossas almas, que este é o objetivo central desse canal. Hoje é dia 12 de março de 2025. Para os que vêm a primeira vez, peço que vejam o primeiro vídeo desse canal, que foi realizado no dia 4 de fevereiro de 2025, há um pouquinho mais do que um mês, para saber os detalhes do porquê que esse canal foi feito. Ok? Mas assim, para não ficar chato para quem vem todos os dias, eu vou dar uma resumida bem rapidinho só. Nós temos a certeza de que um dia o nosso corpo desfalece e que nossa alma, a partir desse momento, vai ser levada a algum local. E temos um local muito bom para ir, temos um local muito ruim para sermos levados, né? Porque a partir desse momento não há mais escolha. As escolhas nós fazemos enquanto estamos vivos aqui e tendo opção de escolha. Depois do corpo desfalecido, não temos mais essa opção e nós iremos para onde formos levados em decorrência do que nós decidimos fazer durante esse tempo que nós temos aqui. Então, chegando a essa conclusão, nós concluímos que precisamos fazer algo que, entre aspas, nos garanta ir a um local bom. Queremos ir morar no céu com Jesus. Fazer o esforço é determinante de que nós vamos conseguir? Não sei, porque Jesus já disse que poucos conseguirão, mas eu tenho a certeza de que se a gente não fizer nada, com certeza a gente não vai chegar. Então, na expectativa de que nós temos a oportunidade de chegar lá, porque Jesus nos deu o mapa da mina, né? O nosso manual de fabricante, que é o Novo Testamento, a Bíblia, nós acreditamos que nós conseguimos encontrar o caminho e chegar à nossa salvação. Ok? Nós usamos como referência a live da Manhã com Deus, feito pelo pastor Sandro Rocha, porque apesar de eu ter feito teologia, eu não me considero um pastor, então eu quero um pastor, e na busca que eu fiz, eu optei pelo pastor Sandro Rocha, porque eu acho que é a pessoa que tem mais firmeza, mais determinação, é claro, não tem elucubrações mentais em torno da palavra de Deus. O que está escrito e deu, e acho isso perfeito. Sem invenções que venham a deteriorar isso e sem inventar, considerar tradições humanas e dogmas e etc., e escritos teológicos que venham tentar explicar alguma coisa que a Bíblia se explica à medida que a gente está junto ao Espírito Santo e lendo ela inspirada por ele. Então, é isto. Fazemos isso de segunda a sexta, porque o hábito de ouvir a palavra de Deus, ele é indispensável e necessário. E nosso objetivo é, no final dessa reflexão que fazemos aqui, chegar a uma decisão para que tenhamos uma nova atitude em relação à nossa vida, em relação ao nosso dia a dia, tenhamos novos comportamentos que garantam, entre aspas, né, chegar nesse caminho que leva à nossa salvação. Beleza? Muito bem. Então, o texto de hoje é Marcos 8, de 1 a 9. Que fala da multiplicação, da segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. E olha que coisa interessante que aconteceu durante esse processo. Ele diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Veja que fantástico, né? Aquele povo estava lá 3 dias com Jesus, ouvindo a pregação dele, ouvindo os ensinamentos, vendo os milagres dele, mas não tinham o que comer. Mas estavam lá há 3 dias, mesmo sem ter o que comer, eles estavam lá.
Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. E seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou também que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os. Ok, vamos pedir, como sempre fazemos nesse momento, ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessário para que compreendamos a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vemos que estavam em um lugar deserto, né? Completamente deserto. Jesus pregando, e o povo já não comia há 3 dias. E a primeira coisa importante de observar é a preocupação de Jesus com eles. Quando ele diz aos discípulos assim: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Viram que estavam lá no culto, né? Estavam ali aprendendo com Jesus, ouvindo a sua voz. O que demonstra que Jesus observa o que está acontecendo com cada um de nós. Ele não abandona aquilo, ele não faz um discurso e depois tchau para vocês, não. Ele está preocupado com o que cada um de nós está sentindo e o que ele está passando. Cada um que busca a sua palavra, e tem compaixão. Ele deseja nos dar de comer, seja lá que tipo de comida precisamos, né? Para alguns é recurso financeiro, para alguns uma boa noite de sono, para alguns saúde, uns alegria, disposição, coragem, emprego, né? A presença do Espírito Santo. Para cada pessoa o pão necessário é diferente, mas Jesus deixa claro que Ele quer nos dar de comer. Mas temos que observar que é para aqueles que buscam a sua palavra. Assim como, por exemplo, estamos buscando aqui, né? É o que trouxe você a esse canal, provavelmente. Não é por um acaso que isso está acontecendo. Boa noite, Nilza. Tudo bem? Bem-vinda. Mas temos que observar, repetindo isso, né? Que é para quem busca a sua palavra. Jesus não vai satisfazer as suas vontades se você o abandona. Por que ele faria isso? Não quero saber de você. Imagine um amigo seu. Ele tem todas as condições para te ajudar. Ele chega perto de ti e você diz assim: eu não quero saber de ti. Vai para lá. Se eu despreza aquele amigo, ou aquela pessoa que tinha intenção de te ajudar, vai te ajudar? Só se for doido, né? Que Jesus não é. Então, agora, se essa pessoa que vem ao seu encontro, querendo te ajudar, diz assim: não, de fato eu estou precisando assim, 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 você pode me ajudar? E ela tem todo o poder do universo para poder te ajudar, você acha que não vai? Então fica a pergunta, que também é uma coisa interessante a fazer, né? Se nós desejamos ajudar alguém, a quem nós devemos ajudar? Ou a quem a igreja deve ajudar? A qualquer que nós decidamos dar, ou aqueles que vêm buscando a palavra de Deus? Jesus deu àqueles que estavam ali ouvindo, aprendendo com ele, buscando a presença dele, estando na presença dele, se colocando ali. Aqueles, ele fez o milagre. Aqueles que estavam passando fome em outro local, continuaram passando fome.
Então, acho que a gente deve entender isso, que nós temos que buscá-lo se a gente quiser algo de sobrenatural vindo dele. E Mateus 7,6 diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Para tentar enxergar isso de uma forma mais clara, eu acho interessante a gente imaginar o seguinte: imagina que você tem muitas armas e que alguém te pedisse uma. Você daria para aquele que você sabe que está em companhia do teu inimigo? Ou você daria para aquele que sabe que está em companhia de um companheiro de lutas teu? Assim é o nosso dia a dia, né? Exagerando um pouco para que a gente compreenda, assim é o nosso dia a dia em todas as coisas, né? Se alguém pede ajuda, a quem você deve dar ajuda? Em Atos 4, 32, 34 está escrito assim, né? Era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Observou o pastor que o preço do que fora vendido significa o dízimo, né? Não o valor total da casa. Mas naquele tempo, em que ainda não se havia perdido esse temor a Deus, da forma que ocorre hoje, né? As pessoas faziam o que lhes era possível para que a Igreja de Jesus Cristo se estabelecesse. Biblicamente, o dízimo não é nosso. É importante dizer aqui que o dízimo, ele não é necessário, você não precisa pagar o dízimo para obter a graça da salvação, né? Nem o dízimo, nem as ofertas. Ela não é obrigatória. No Novo Testamento não diz isso, né? Você não é obrigado a dar o dízimo e as ofertas. Porém, é a única coisa que está na Bíblia, que é uma coisa que você dá com a promessa de retorno. Então, para quem quer ter estabilidade financeira, sim, é uma promessa que está na Bíblia, de você dar o seu dízimo, dar ofertas eventualmente e ter um retorno a partir disso. Agora, este dízimo e essa oferta tem que ser dado de coração, porque você sabe que você está fazendo uma ação bacana com aquilo, não por obrigação, não como uma barganha. Essa é uma diferença significativa. Se for por barganha, nem dê, que você está perdendo seu dinheiro. Agora, se você sabe que você está dando, porque ali você está ajudando a obra de Deus a ser desenvolvida, bacana, faça, né? Então, biblicamente, o dízimo não é nosso. Não temos o direito de definir para quem o queremos dar. Ele é da igreja na qual congregamos, ele é de Jesus. Se as pessoas dessa igreja fazem mau uso dele, e o sabemos, mudamos de igreja. Simples assim, né? Mas se não o sabemos e eles usam mal, as pessoas que o gerenciam corretamente serão julgadas no dia que Jesus voltar. Coitado deles. Imagina o que ocorre com aqueles que deliberadamente roubam do Senhor. Então, é um problema de quem o recebe. Nós deveríamos fazer a nossa parte, como faziam antigamente, né? Davam espontaneamente porque estavam desenvolvendo a igreja, que é a que leva a palavra de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte com alegria, de quem está apoiando o ensino da palavra de Deus, né? Porque às vezes eu me pergunto assim, imagina o que seria desse mundo sem a palavra de Deus? Sem referência nenhuma, né? É tudo que o diabo quer. Por isso, a maior perseguição que já será vista sobre a superfície da terra vai ser contra as igrejas. Já
Está tudo previsto lá na história da Bíblia, no Apocalipse, Daniel, etc. Já mostra isso claramente. A perseguição às igrejas será terrível, né? Contra os cristãos. Pois sem a palavra de Deus, o inimigo toma conta, né? Não havendo referência de valor, é como um local sem leis, né? Não há lei. Onde prevalece aquele que tem a maior capacidade de impor a sua vontade. E a vontade, normalmente, livre do ser humano é o que vem do seu ego. Não é assim? Ou será que há pedó... Não posso dizer a palavra completa, senão o YouTube me corta. Ou outras coisas que se fazem contra as crianças, né? Onde se degolam cristãos, como recentemente aconteceu, onde roubam, mentem, torturam, matam. Está presente a palavra de Deus? Certamente não. Então, é essa a que o mundo quer excluir. Então, se cristãos somos, e se queremos que o mundo se torne um local melhor, para se viver é essencial que apoiemos as igrejas, que realmente levam a palavra de Deus. E essa é uma questão, encontrar a igreja que realmente leve a palavra de Deus ao mundo. Pois essa é a única e última barreira contra o inimigo, que usa de todas as artimanhas possíveis para que essa seja eliminada, né? Pois ele veio para roubar, matar e destruir. Então, para que a função do dízimo seja cumprida, a gente deve entregá-la mesmo na igreja, se decidirmos fazer, né? Veja que aquelas pessoas que tinham aqueles 7 pães e alguns peixes, né, que ele não diz quantos nesse caso, se eles os tivessem comido e eventualmente até repartido entre os amigos que estavam próximos ali, talvez umas 20 pessoas pudessem ter se alimentado daqueles pães e daqueles peixes. Mas quando eles entregaram a Jesus, milhares se alimentaram, né? Essa é a diferença de a gente dizer assim, eu tenho dinheiro aqui, eu sou bonzinho, eu sou legal, tal, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou não sei o que e tal. E isso representa o meu dízimo. Imagina se eles tivessem feito isso, né? E talvez 20, 15, sei lá, quantas poucas pessoas poderiam ter se alimentado daqueles 7 pães e daqueles poucos peixes que tinham ali. Mas quando entregaram para Jesus, aquilo se multiplicou por milhares, porque a multiplicação está sempre com ele, né? Então é uma coisa que a gente temos que nos conscientizar disso, né? Milhares se alimentaram a partir dessa entrega que foi feita a ele. Essa é a diferença de nós decidirmos por nós mesmos, ajudarmos alguém, ou se entregamos a Deus para que Ele o faça. Sendo que Deus hoje é representado pelas igrejas, e aquela que nós decidimos congregar. Outra coisa que impressiona nesse texto, que é assim, que é incrível, né? É como os discípulos que estavam lá há tanto tempo com Jesus, eles já tinham visto uma multiplicação de pães e peixes antigamente, essa é a segunda que ele fez, né? Ainda assim, eles não criam na capacidade dele. Por que eles não vieram, quando Jesus disse assim, eles não têm o que comer, precisamos alimentar, por que eles não se viraram para Jesus e disseram assim, que tal uma nova multiplicação de pães e peixes? Nós vamos recolher ali o que tem, o Senhor multiplica. Não, eles disseram assim, como vamos alimentá-los? De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Foi o que eles disseram. Então mesmo os discípulos que estavam ali vendo os milagres dele o tempo todo, que já viram uma multiplicação, ainda assim não caiu a ficha, cara, né? Se para eles era difícil, que estavam ali com eles, imagina para nós, né? Imagina para nós, né? Que não ouvimos, nós só ouvimos histórias, nós só lemos a palavra de Deus, né? Mas lembra do que escreve João lá em João 20, de 24 a 29, que cita o que ocorreu quando Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus, quando apareceu para eles, só tinha 11 lá. Tomé não estava naquele momento. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Disseram para Tomé, né?
vimos o Senhor. Mas o Tomé lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Fantástico, né? Tudo fechado, Jesus atravessa a parede e aparece com eles com o corpo físico. Lá estava ele. Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Aí ele creu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados, isso é para nós agora, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não é o nosso caso? Nós não vimos, né? O que nós temos é a palavra de Deus, com todas as histórias, com todas as verdades, com tudo ali. Mas nós não vimos, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, que sejamos bem-aventurados, não é? Vamos crer, apesar de não termos visto. Que possamos crer nos milagres, na multiplicação dos pães, na cura dos leprosos, na cura dos cegos, dos coxos, dos surdos, nas bênçãos, nas palavras proféticas, em tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ver Jesus Cristo como provedor, sustentador. Né? Porque a gente só costuma confiar e crer na força dos nossos braços, né? Difícil compreendermos que Deus tem esse poder de mover, de mudar as coisas da nossa vida, né? Há tantos anos os discípulos estavam ali com Jesus e não conseguiam ver o milagre que ele podia fazer, né? E nós conseguiremos, né? Fantástico é o Salmo 121, né? Os salmos sempre são lindos, né? O Salmo 121 diz assim, é o cântico dos degraus, Deus é guarda fiel do seu povo, diz assim. Diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Isto é o que buscamos, né? Acho que exatamente esse Salmo 21, ele é tudo o que a gente quer, na verdade. Se pudéssemos crer, né, nessas coisas fantásticas, extraordinárias que Deus é capaz de fazer na vida de cada um de nós, que maravilhas veríamos. Jesus não disse, como está escrito lá em João 11,14, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, quando vamos passar a basear a nossa vida nas coisas sobrenaturais, ao invés de ficarmos presos aqui às coisas naturais. Quando? Não é só uma decisão que nós temos que tomar. Então, é isso. Mediante tudo que a gente viu, essa reflexão, que decisão é que nós vamos tomar? Será que vamos continuar acreditando que tudo é pela força do nosso braço, ou será que finalmente vamos nos entregar ao sobrenatural? Vamos nos realmente, não só assim no papo, mas sim realmente nos entregar a Jesus, como está previsto na sua palavra. Então, assim, me parece que a frase central de tudo isso é isso, né? Bem-aventurados que viram e os que não viram e creram. Então,
precisamos passar a crer. Mas como, né? Como nós vamos desenvolver a nossa fé? O que eu preciso para chegar lá? Né? O que eu preciso fazer? O que nós temos que fazer? Parece que duas atitudes são centrais aí. Primeiro, ouvir a palavra de Deus todos os dias, né? Persistindo sempre, sempre, né? Seja lá o que dizem para nós. Tem gente que diz assim, Ronaldo, você está todo dia fazendo esse negócio, para quê? Por quê? Faz uma vez por semana, está de bom tamanho. Né? Então, mas por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia, né? No que eu acredito, e é um fato. Né? De tanto a gente ouvir, Jesus fez tal milagre, Jesus fez tal milagre, Jesus curou cego, Jesus curou leproso, Jesus ressuscitou o cara que estava 4 dias lá já apodrecendo. De tanto ouvir os milagres, chega um dia que a ficha cai. Pá. E aí a gente, nossa, é isso mesmo, é isso que eu quero para mim. É esse que eu preciso ter comigo na minha vida. Né? Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a segunda coisa é orar, né? Porque, assim, todos os dias sozinho, nos colocando na presença de Deus, conversando com Deus todo dia, né? Não sei se você já está fazendo isso, senão eu te convido a fazer, né? Se não fez ainda, que tal começar hoje à noite mesmo? Você vai lá, escureceu, todo mundo foi dormir, você sai da tua cama, vai para um local do teu quarto, de outro quarto, seja lá onde for, que seja quietinho, que ninguém te perturbe. Vai lá, todo mundo já está dormindo, beleza, esse é o momento ideal. Você vai a um lugar tranquilo, se ajoelha, faz uma oração e conversa com Deus. Como se fosse o teu melhor amigo, né? Que ele realmente é, mesmo que você não saiba, né? Mas ele realmente é. Então a oração vai consistir nisso, né? Se você ainda não fez isso, faça, né? Faz uma oração e para ali durante o tempo que for necessário, o tempo que você se sentir bem, conversa com o seu melhor amigo, né? Ali é o momento de você desenvolver intimidade com Deus, de você conversar. Daqui a pouco você está lembrando de todas as bobagens que você fez na tua vida, você começa a confessar a Ele teus pecados, que você não tem que confessar a ninguém senão a Ele, né? Se confessa a eles, você vai começar a se arrepender de tantas besteiras que você vai lembrar que você fez. E vai confessando e vai se libertando de todas essas coisas, né? Então, estas duas coisas, né? Ouvir a palavra de Deus, para cada vez desenvolver mais a tua fé a partir do conhecimento. Aquela famosa frase, né? Conhecerás a verdade te libertará. E é isso mesmo, né? Está na Bíblia. Ouvir a palavra de Deus e buscar ter intimidade com Ele, através da oração e deste bate-papo divino. Vamos fazer isto? Se você não fez ainda, faça. Vai ser fantástico, você vai achar maravilhoso. Bem-vinda, Eliane. Bem-vinda, bem-vinda. É bom ter você aqui também. Então, por hoje é isso. Peço então que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos protegendo, nos abençoando para que a cada dia nós estejamos mais alinhados ao caminho da nossa salvação e que vejamos os milagres na nossa vida, né? Que a gente possa desenvolver esse contato com o sobrenatural, para conhecer o sobrenatural de Deus e os milagres que Ele nos traz. Se gostou, eu sempre peço que você envie lá o teu joinha. Se você puder lançar uma semente, lança uma semente compartilhando com alguém dos seus contatos ou com todos os seus contatos, né, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade que a gente está tendo aqui. E se você não é inscrito no canal ainda, aperta o botãozinho lá de inscrever-se, que também é legal. Beleza? Então, desejo um ótimo fim de dia para ti
E até amanhã, neste mesmo horário. Fique com Deus.